Então a gente está aqui agora de volta aí ao canal, né? A gente está aqui com dois equipamentos muito interessantes aqui, de baixo custo, né? Da Victor, que é uma empresa chinesa, né? Que é a mesma coisa que a Huo Shui, né? Eles mudam o nome para ficar mais facilitar a pronúncia no Ocidente, né? Apesar da gente não fazer parte do Ocidente, a gente faz, né? A gente faz, mas não faz, né? Mas, então a gente tem aqui dois equipamentos interessantes, que é o Victor VC, né, o 9804 Alpha, que é um multímetro muito completo aqui, né? Tem várias funções aqui que um multímetro básico tem, né? Um multímetro básico tem. E aqui do outro lado a gente tem o Victor, o 05S, que é um Loop Calibrator, tá? Então, juntando esses dois aqui, o que a gente tem? A gente tem um multímetro de processo. Você tem dois equipamentos de baixo custo, né? Da Huo Shui barra Victor, que tem características funcionais de um process meter, por uma fração do preço de um process meter, de uma grande marca, né? Então o que a gente tem aqui nesse cara aqui, que é o Victor, falando aqui do nosso multímetro aqui, o 9804 Alpha. A gente tem aqui, ele não é auto-range, né? Ele tem aqui, você quer selecionar a grandeza e aqui o múltiplo ou o submúltiplo, né, dele, né? Então você tem aqui a escala, né? Você tem aqui, ele mede tensão contínua, né? Ele mede aqui alternada, tensão alternada, mede a amperagem alternada, tá? E lembrando que ele é True RMS, né? Para medição de tensão alternada, ele te dá uma medição mais próxima da real, com menos oscilação em função de harmônico, em função de oscilação de carga, né? Isso é importante para a medição de tensão alternada, multímetro de True RMS. Você tem aqui o que interessa para a gente na aplicação industrial, de instrumentação para automação, que é a medição de corrente alternada, tá? De 200 micro a 20 ampere. A gente vai ficar nessa faixa aqui, dos 2 até os 20, né? Que é o que interessa na comunicação dos instrumentos, né? Que é 4 a 20. Né? Que ele gera um sinal de 4 a 20 proporcional à variável de processo. Você tem aqui o NCV, que é aqui tem a indicação dele, né? NCV, que você consegue verificar se tem tensão por aproximação. Você tem essa função clássica aqui, que grande parte dos multímetros, mesmo aquele mais barato tem, que é o HFE, que é um dos parâmetros híbridos, tá? Os parâmetros híbridos, quem estuda eletrônica aí mais a fundo, né, verifica os parâmetros híbridos, que são as relações que os seus componentes ativos têm, principalmente transistor, né, que é uma relação de tensão, corrente e resistência. E esse HFE é um dos parâmetros híbridos, tá? Que é o quê? Que diz respeito ao quê? Ao ganho de corrente do transistor bipolar de junção. Tá? É o HFE. Aí aqui tem um socket aqui, né? E que você coloca lá o seu transistor lá para ver se ele está com ganho dentro do que é esperado, né? Analisando, lógico, a folha de dados dele. Né? Você tem aqui a medição de temperatura, ele vem com termopar, esse cara vem com termopar, né? E você mede a temperatura. No caso aí que você quer fazer alguma medição monitorando a temperatura do ambiente, né? Tem alguns tipos de medições, calibrações que você necessita que a temperatura do ambiente seja monitorada. Então você tem um multímetro calibrado, inclusive com a leitura de temperatura dele calibrado, monitorando a temperatura do ambiente. Tá? Você tem aqui a função aqui de frequencímetro, tem a função de capacímetro, tem essa função aqui do teste do diodo e a seleção aqui, que select ele alterna para teste de continuidade, e aqui você tem a medição de resistência, né? Ou seja, é um multímetro bem completo e de baixo custo, da Huo Shui barra Victor, né? E desse lado aqui, a gente tem o Victor 05S, que é um Loop Calibrator, né? O que o Looper Calibrator faz basicamente? Tá? A gente vai lembrar lá do 789, 787, né? Principalmente 789, do Fluke. Ele tem a função
de gerador de corrente, tanto ativa quanto passiva, tá? No caso aqui, eu coloquei ele na função de ativa. Por quê? Porque ele tá gerando alimentação para o instrumento. No caso aqui, o multímetro está na escala aqui de tensão contínua e está recebendo aproximadamente 24.4, 24.3, que é o suficiente para energizar a maioria dos instrumentos que trabalham aí de 12 a 40 volts. Tá? Então essa tensão é a tensão média clássica que a gente tem em instrumentação. Né? E ao mesmo tempo ele está gerando corrente também. Tá? Então a gente tem aqui a análise que seria uma saída ativa. Ele tá configurado aqui, selecionado como a função ativa, corrente ativa. Ou seja, faz a função de um cartão de saída de corrente ativo. Que geralmente é para quê? Para você poder energizar um posicionador, por exemplo, para você poder fazer com que ele module de acordo com o processo. Então, a gente vai agora aqui para a medição, né, de corrente, que é o que nos interessa. A gente já viu que ele é um cartão que simula a saída de corrente ativa. Então a gente vem aqui em 20 mA, que é mais do que suficiente, né? Ele não é auto-range, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, desvantagem não ser auto-range, né? Porque grande parte dos multímetros são auto-range, né? Aquela coisa, facilita, mas ao mesmo tempo deixa a pessoa, tira aquele gosto clássico de você trocar a grandeza que você quer, né? E com a escala que te interessa. Então aqui ele está gerando 4 mA, né? Ele tem, aí agora ele vai oscilar, né? Para 4, 6, a gente vai fazer a rampa, pode fazer uma rampa manual ou a rampa aqui, que ele também tem a função de